Fala galera que acompanha o CCV, o Clássico é Clássico e vice-versa. E hoje a gente veio aqui, ó, acabei de acordar no sábado, dia 10. E aí, quando eu pego o celular e tal, já vejo lá, Rogério Ceni é mandado embora do Flamengo. Falei, preciso fazer um vídeo, porque a chance do Flamengo anunciar um novo técnico em breve é muito grande. Até porque, como a gente vinha dizendo, o Rogério já caiu antes de chegar, né? Tava muito na cara que o Rogério não ia durar muito tempo. A gente até tinha expectativas, mas em poucos dias de Flamengo a gente viu que realmente não houve conexão do Rogério com a diretoria, conexão do Rogério com os jogadores e principalmente conexão do Rogério com a torcida. Não houve, gente. E é importante isso, quando uma torcida abraça o trabalho do técnico, quando os jogadores abraçam e a diretoria abraça, e aí tudo vai, muito mais fácil, como foi, por exemplo, com o Jorge Jesus, né? Parece que tudo se encaixou. Futebol tem muito dessas coisas. Ah, isso é clichê. Sim, é clichê, mas é verdade, tá? Então eu vim aqui para tentar falar alguns técnicos que eu acho que o Flamengo poderia trazer, tá? Apesar de achar que a situação é complicada, não é tão fácil assim escolher técnicos hoje para o Flamengo, tá? Mas vamos tentar falar um pouquinho sobre esse assunto. Bom, vamos lá, como eu falei, precisa ver também a situação do Flamengo. Hoje o Flamengo tem um time muito forte, tá? Eu acho que o nível técnico dos titulares para os reservas cai drasticamente, mas não dá para dizer que os reservas do Flamengo são ruins, tá? Não dá para dizer isso. Mas não são do mesmo nível dos titulares não, tá? Isso aí é nítido, tá? Isso aí ninguém precisa vir aqui contar pra vocês. Vocês sabem que os reservas não são do mesmo nível dos titulares, tá bom? Até porque é muito difícil manter. A não ser o Pedro, que é reserva do Gabigol, o resto, todos os outros são abaixo, né, dos que estão lá jogando. Então a gente tem que pensar num técnico que realmente venha sabendo da pressão que ele vai ter, da expectativa de realmente, não é assim ganhar títulos, é levar tudo. É essa a expectativa do torcedor do Flamengo e da diretoria. Eles realmente entendem que o Flamengo é o melhor time, é o melhor elenco e tudo mais. Talvez até pela folha salarial, né, que é muito cara. E aí você precisa ganhar títulos para bancar esses jogadores que ali estão. Então, quem seria o técnico que aguentaria esse tipo de pressão? A primeira opção que eu trago aqui é a óbvia, né, que todo mundo tá falando, Renato Gaúcho. Sim, eu acho que se fala de Renato Gaúcho no Flamengo há 2 anos, né? E aí a gente tem que tentar entender que provavelmente, né, será o Renato Gaúcho. Por quê? Porque é o seguinte, hoje o melhor técnico brasileiro, teoricamente, óbvio que vão haver discussões e vão haver controvérsias, está na seleção brasileira, que chama-se Adenor Bach, Tite, né? Mas também fala-se que o segundo melhor técnico é Renato Gaúcho, né? E que ele não estaria, ele estaria pouquinho ou quase nada atrás, para alguns até à frente do Tite, tá bom? Eu discordo, acho que o Tite está à frente do Renato Gaúcho. Não vejo como certeza que o Renato Gaúcho chegaria no Flamengo para resolver. Não vejo, até porque o Flamengo teve outros grandes técnicos como Muricy Ramalho, como Abel Braga e até Luxemburgo, e não conseguiu fazer o time, os jogadores virarem um time, né? Aquele time forte. Você tem um grupo de jogadores, você tem que fazer com que esse grupo de jogadores se torne um time forte. Então não é tão simples, não é só pegar um cara com currículo e trazer. Aí a gente tem, por exemplo, outros 2 exemplos, que é de Jorge Jesus e Abel Ferreira. Vamos falar a verdade, né? Hoje dentro do futebol brasileiro, duvido que tanto o Palmeiras quanto o Flamengo contrataram tendo a certeza que daria certo. Mas contrataram porque algum empresário ofereceu, ou porque estava fácil de trazer, e aí os caras chegaram e ganharam uma Libertadores, e ganharam um Brasileiro, ou Copa do Brasil, enfim, o que foi o suficiente para virar ídolos, né? Mas foi mais um tiro de sorte do que realmente uma escolha convicta. Os brasileiros, geralmente, eles têm mais tiros de sorte do que escolhas convictas, né? Então eu acho assim, o Renato Gaúcho não é uma escolha convicta, na minha opinião.
Ele deu certo num Grêmio onde ele é ídolo, onde o que ele fala todo mundo diz amém, onde ele tinha um time limitado, e aí ele batia no peito dos caras e falava, joga e prova para todo mundo que eles estão errados. Só que quando deram Rafinha e outros jogadores bons para ele, como foi esse ano, começou a dar o Diogo Barbosa, começou a chegar jogadores melhores para o Grêmio, ele não deu conta, tá? Chegou o Douglas Costa, mas ele não chegou a jogar com o Renato Gaúcho. Então, até eu queria, né, que o Renato tivesse ficado mais tempo, porque ele pediu reforços e quando começou a chegar reforços, ele simplesmente abandonou o time lá. Tudo bem, estava saturado, já fazia 5 anos que ele estava lá, concordo, é complicado, né? Mas ele não mostrou nada com grandes jogadores. É diferente, eu falo muito isso do Diniz, você pegar um grupo de jogadores coadjuvantes e fazê-los virarem jogadores que serão estrelas, jogadores que vão chamar a responsabilidade, e você pegar jogadores que realmente já têm uma bagagem, jogadores que já têm títulos, jogadores que já têm grana, é diferente. Então eu falo assim, Sampaoli é um tipo de técnico que só sabe trabalhar com jogador desconhecido. Fernando Diniz, quando você dá estrela para esses caras, eles não conseguem convencer, eles não têm um poder de convencimento dos cobra, entendeu? E o Renato Gaúcho eu acho que vai se enquadrar nisso também. Eu não sei se ele vai dar conta, porque ele tem o ego dele. E esse ego do Renato Gaúcho vai bater de frente com o ego dos jogadores do Flamengo. Eu tenho quase certeza. Assim como eu achava que ia acontecer com o Rogério, e aconteceu. Rogério é um cara de ego. E aí chegou o ego do Flamengo, o ego do Rogério e ficou conflitando. Pra chegar no Flamengo tem que ser um cara aberto, e aí o Flamengo vem, ó, e aí encaixa. Não dá pra negar que Renato Gaúcho é a primeira opção e provavelmente será o técnico do Flamengo. Mas eu tentei buscar algumas outras opções e eu achei mais 2 opções. A segunda seria o Jorge Jesus. Sim, o presidente do Benfica, que bancou o Jorge Jesus lá. O presidente do Benfica que trouxe, o que é amigo do Jorge Jesus, foi preso essa semana. Será que não é coincidência? Então, tipo assim, ele foi preso e aí o Jorge Jesus, teoricamente, estaria sem um apoio político interno dentro do clube para se manter no cargo. Será que não era hora do Flamengo chegar e falar, vem, volta JJ? Muitas pessoas vão falar, e se ele não correspondeu o que ele fez antes? É um risco que pode acontecer, né? Pode acontecer do Jorge Jesus a chance dele fazer o que ele fez em 2019 é muito pequena, né? Até porque já perderam jogadores e tudo mais. Mas é um cara que vem abraçado com a torcida. É um cara que conseguiu ter um trabalho ali, sabe? Ele tem história, ele é ídolo. Então você tem que cogitar ele sim, né? Porque Jorge Jesus é um dos ídolos do Flamengo. Na época que o Flamengo traz o Rogério, né? A gente tinha o Rogério como ali entre os 3 melhores técnicos brasileiros. Era Tite, Renato Gaúcho e Rogério Ceni. Então era meio que incontestável. O Flamengo tem um poder de convencimento muito grande. Então vamos supor, você tem um técnico do Bragantino, Maurício Barbieri. Será que se o Flamengo chama ele não volta? Ele já foi técnico do Flamengo, viu? Ele já foi técnico. Será que ele voltaria para o Flamengo? Tem que ver isso daí. O Flamengo tem um poder de convencimento muito grande. Ele pode chegar em qualquer técnico hoje do Brasil e falar, vem pra cá, e o cara vai acabar indo, né? Porque uma outra opção que o Flamengo tem é dar mais um tiro no escuro também, né? É como fez com o Jorge Jesus, como fez com o próprio Rogério. Acho que faria também com o Renato Gaúcho. Tentar um técnico que fala assim, vamos ver o que dá esse cara aqui, entendeu? Ir lá fora do Brasil e tentar trazer um cara que ninguém espera, um cara que ninguém conheça, assim, entendeu? Porque, sinceramente, eu tenho buscado nomes, eu não consigo ver nomes com clareza que dariam certo no Flamengo. Eu não consigo. Não consigo chegar aqui pra vocês e falar, ó, esse cara resolve. Não consigo. A situação do Flamengo não é fácil. Quem chega, chega com pressão. E não sei um cara que tem gabaritagem para poder chegar e assumir essa pressão no Flamengo. Eu não sei. Você entendeu? Então, a gente tem que tentar entender que podem aparecer outros nomes? Sim. Mas eu não tenho com clareza quem o Flamengo vai trazer. Apesar de achar com convicção que Renato Gaúcho será apresentado após o jogo de domingo do Flamengo. Eu acho que segunda-feira o Renato Gaúcho será apresentado no Flamengo, sim. Mas e você, torcedor? Que você acha? Comenta aqui embaixo, compartilha esse vídeo, curta e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Quem será o novo técnico do Flamengo? Um abraço e até os próximos vídeos.